cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós estamos realizando o 6º dia do clamor pela nossa nação. Significa que na semana que vem será o encerramento, porque são 7 sextas-feiras. Então nós vamos clamar pelo nosso país, que ele está mais do que precisando dos nossos clamores. Não é verdade? Pois é. Quero pedir a vocês, queridos, que já vão dando aí o seu like, para não correr o risco de esquecer. Porque nós precisamos muito desta cooperação de cada um de vocês. E assim Deus vai abençoá-los grandemente. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no 2º livro de Crônicas, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 10. E o título é Asa repreendido por Anani. Versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavalheiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente por isso. Desde agora haverá guerra contra ti. Versículo 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Então, vocês entenderam aí a palavra? Vocês sabem quem é Asa? Talvez alguém não lembra, mas vocês estão lembrados de Josafá? Pois é, Asa, pai de Josafá. Asa foi um homem que teve umas reformas religiosas, porque ele fez muitas coisas boas quando ele começou a reinar, para consertar os erros dos seus antepassados, que desde Salomão, como nós vimos na leitura anterior, que começou a fabricar os ídolos, fazer altar para colocar ídolos, e o rei Asa chegou, foi destruindo todos. E Asa confiava no Senhor e fazia muita coisa que agradava a Deus. Acontece que numa certa ocasião, Asa precisava de se livrar do rei de Israel. Vocês estão lembrados que na noite anterior a gente falou que houve aquela divisão? Os judeus se separando dos israelitas. Por um lado ficou os judeus e Benjamim, 2 tribos. E do outro lado ficaram 10 tribos de Israel, que recebeu o nome israelitas. Acontece que com essa divisão, chegou um momento em que o rei de Israel começou a cercar Judá, impedindo que o povo fosse para o lado de Judá e impedindo que quem estivesse em Judá saísse. E ele ficou numa cidade bem próxima a Judá, cercando. E ali ele estava provocando uma confusão, porque ele estava dominando o povo judeu. Asa,
Ele já tinha enfrentado guerras com pessoas poderosas, com reis, com exércitos grandes. Confiou no Senhor e o Senhor fez com que ele vencesse. E quando foi dessa vez para ele vencer o rei de Israel, ele simplesmente contratou um outro rei estranho, de nações estranhas, que foi da Síria, pagou ele caríssimo, pegando os tesouros do templo e dele, do palácio, pagou para ele, que foi para esse outro rei, quebrar a aliança, romper a aliança com o povo de Israel, com o rei de Israel, e pelejar contra eles, que é para assim eles deixarem o povo judeus livre. Pois foi exatamente o que o rei da Síria fez. Ele chegou na nação de Israel e destruiu ali algumas tribos. Ele destruiu a tribo de Naftali, a tribo de Dan e assim por diante. Aí quando ele começou a fazer essas destruições, o rei da Síria, o rei de Israel que estava ali na frente da cidade dos judeus, ele percebeu, ele saiu, teve que sair da sua cidade que ele estava, cercando o Judá, e foi lá socorrer as suas tribos que tinham sofrido a guerra. Nisso que ele saiu perdendo e deixou o povo judeu em paz. Então o povo judeu tomou, respirou, pegou ali que eram os seus pertences, tomou de volta a sua cidade que o rei de Israel tinha invadido, e o povo judeu se livrou do rei de Israel. Mas o profeta foi lá diante de Asa para falar para ele que ele teve uma atitude errada. Por quê? Porque ele confiou, foi num rei estranho, ao invés dele confiar em Deus. Só que detalhes, quando o profeta chegou diante de Asa e falou para ele que o que ele fez, o Senhor não se agradou, porque ao invés dele confiar no Senhor Deus, ele confiou no exército do rei da Síria. E esse profeta se chamava Anani. Então, o rei Asa não gostou da profecia, pegou o vidente, aqui está falando vidente, quer dizer profeta, e colocou no cárcere, no tronco, amarrado. Amados, como é triste a pessoa que tem um coração orgulhoso, arrogante. A pessoa às vezes ela é tão boa, enquanto as palavras vêm boas para ela, ela aceita, mas quando as palavras vêm duras, ela se enfurece. Pois o rei Asa não foi humilde de pedir perdão pelo erro que ele tinha cometido. Uma certa ocasião aconteceu uma coisa que Davi fez de errado. Deus não gostou. Então o profeta Natan chegou diante de Davi e falou para ele do erro que ele tinha cometido. Pois não é que Davi pediu perdão para Deus, jejuou e se arrependeu amargamente. Era essa a postura que Deus queria de Asa. Mas Asa ele se enfureceu contra esse profeta e daí em diante ele começou a oprimir algum povo porque ele deu lugar para Satanás usar ele. Amados, quando uma nação cuja o rei ou o presidente ou o que está na responsabilidade do governo confia em Deus, Deus fica tão feliz. Deus fica maravilhado, porque aquela pessoa que está no poder confiou no poder de Deus. E era isso que Deus queria do rei Asa, porque quando o rei Asa confiou em Deus, Deus foi fiel a ele. E agora Deus se entristeceu porque ele não confiou. Nós temos, amados, que orar muito, pedir muito a Deus, para que a nossa nação ela seja sempre governada por pessoas que temem a Deus, por pessoas que creem em Deus, que confiam com Deus, por pessoas que aceitam as orações, por pessoas que têm o temor de Deus. Nós devemos sempre pedir a Deus para Deus colocar pessoas que têm compromisso
tanto com o cidadão brasileiro, como também com a palavra, para que eles venham fazer o melhor em prol da nossa nação. Está chegando aí o momento da política, então nós precisamos muito orar a Deus, para que Deus venha governar a nossa nação, através de pessoas que Ele escolher, porque todas as autoridades são escolhidas por Deus, mas para que elas sejam também confiantes em Deus, e assim a nação prospera, porque Deus tem o prazer de abençoar aqueles que confiam nele. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a Ti este clamor em favor da nossa nação, Senhor. A nossa nação está mais do que nunca precisando do Teu socorro, precisando da Tua ajuda, precisando da Tua ação, Senhor, do Teu mover, do Teu agir. Porque, Senhor, nós confiamos em Ti, nós contamos contigo e sabemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. O que seria, Senhor, do nosso país, se não fosse a Tua mão de poder nos ajudar? Mas mesmo assim nós ainda precisamos muito, Senhor, da Tua ajuda. Pai, eu clamo a Ti para que Tu venha abençoar o sistema de saúde do nosso país. Abençoa as redes hospitalares, Senhor, as UPAs, as unidades de saúde. Abençoa, meu Deus. Abençoa os recursos, equipamentos, para que sempre tenham cada vez mais. Abençoa, Senhor, para que as verbas que são enviadas para a unidade de saúde, elas venham, Senhor, ter excelentes resultados, que essas verbas venham resolver, Senhor. Talvez não resolva todos os problemas, mas pelo menos traz muitas soluções, porque o povo está necessitando, meu Deus, de tratamentos. Quantas pessoas, Senhor, que estão sendo contaminadas por essa doença. Muitos, meu Deus, que chegam nos hospitais, já está para ser entubado, um já morre, não resiste, meu Deus. Quantas pessoas que estão morrendo, Senhor, por causa dessa contaminação. Pessoas que chegam no hospital, não resistem porque não se cuidou antes. E outras pessoas por não terem resistência, Senhor, na hora da contaminação, já foi logo falecendo. Mas eu clamo a Ti, Senhor, para que Tu venha dar um basta nessa situação, para que seja combatido o índice de morte, meu Deus. As contaminações têm sido muitas, Senhor, mas faça com que todas elas tenham o tratamento adequado, que aqueles que foram contaminados, que eles sejam curados também, Senhor. Que seja repreendido esse índice de mortalidade, por favor. Tenha misericórdia, Senhor, porque tem muitas famílias que sofreram percas, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Tem muitas pessoas chorando percas, tem muitas pessoas, Senhor, que não tem mais nem lágrimas para chorar diante de percas. Pessoas, Senhor, famílias que estão falecendo, o casal, famílias que estão falecendo, os irmãos. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia daqueles que estão entubados, Senhor, que já tem dias que estão lá e os médicos não conseguiram resolver. Pessoas que já me ligaram pedindo oração pelo seu familiar que se encontra entubado. Tenha misericórdia, meu Deus, e cura, Senhor. Cura o familiar desta pessoa, repreendendo o espírito do Covid, esse espírito maldito de contaminação, que seja repreendido da vida daqueles que se encontram hospitalizados, daqueles que se encontram contaminados, e que esse espírito maldito seja lançado no inferno em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, entrando com o milagre da cura e repreendendo essas malignidades, Senhor. Abençoa os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas, Senhor, que estão na frente deste trabalho, que estão, meu Deus, expondo a sua vida, correndo risco, meu Pai, também, cuidando da saúde dos outros e pondo a sua vida em risco.
Tenha misericórdia, Pai, dos médicos, dos enfermeiros, de toda a equipe, Senhor, da área de saúde. Abençoa eles, protege eles, meu Deus, e dá a eles o livramento. Abençoa, abençoa, Senhor, o sistema financeiro do nosso país. Quantas empresas que estão fechadas, Senhor. Isso falta circulação, meu Deus, financeiro. E eu não sei o que será da nossa nação, meu Deus, com os comércios fechados. Tenha misericórdia, Senhor, que essa contaminação se acaba logo para que tudo volte ao normal. Abençoa as igrejas que também estão fechadas, Senhor. A igreja que existe para abençoar as vidas, se elas estão fechadas, meu Pai, aí é que complica mais ainda. Tenha misericórdia, meu Deus, para que também venham ser abertas as igrejas. Senhor, eu clamo a Ti para que Tu venha abençoar as famílias. Socorre as famílias, Senhor. Que cada um venha ter sabedoria para saber lidar com a situação, para proteger a sua família dessas contaminações e proteger também do perigo de morte, Pai. Abençoa as famílias, Senhor. Cuida, meu Deus, de cada família. Senhor, socorre aquele, Pai, que está precisando do recurso financeiro na família, que precisa de pôr o alimento na mesa e não sabe por onde correr atrás, porque está desempregado. Tenha misericórdia. Meu Deus, eu clamo a Ti para que Tu venha abençoar o sistema político da nossa nação. Abençoa os governantes, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa aqueles, Senhor, que estão se candidatando, que seja escolhida a pessoa por Ti, Senhor, para reger e governar a nossa nação, os estados, cidades. Abençoa. É o que eu te peço, Senhor, para que Tu venha entrar com todos os provimentos a favor da nossa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, fique na paz em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.